Os fracos na fé e os fortes na fé. Essa questão existe mesmo dentro do contexto cristão na Bíblia? O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta de Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Ele fala sobre a convicção e tolerância cristã. Então, neste vídeo, vamos debater um pouco sobre esse assunto. Já aproveita, deixa seu like, pois é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho e a Palavra de Deus. Apesar que muita gente já conhece, mas muita gente ainda conhece o pseudo e falso Evangelho. Evangelhos da prosperidade, evangelhos egocêntricos, centrados e focados com ênfase no homem, e também evangelhos da triunfalismo, o triunfalista e também o evangelho coach. Então é bom que todos possam estudar a Bíblia e conhecer o verdadeiro evangelho e não o pseudo evangelho, certo? Então vamos aqui ler o que o apóstolo Paulo falou na carta de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ele fala lá na epígrafe: convicção e tolerância cristãs. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar a opinião das pessoas. Ele fala isso porque, no caso, dentro do contexto, até hoje mesmo, quem começou agora no Evangelho ainda pode ser considerado fraco na fé, pois vai amadurecer. Ela tem, no caso, opiniões diferentes. Então a gente tem que tolerar e entender que esta pessoa ainda vai crescer e amadurecer dentro do Evangelho. No versículo 2 ele continua: por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, porém, quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Isso aqui é só um exemplo que ele está dizendo. Pode ser que alguém seja fraco na fé e considere que outros tipos de alimento é pecado. Aí só come verduras e legumes, pois no caso ele está iniciando agora. Aí ele diz: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E no caso as pessoas que já são cristãs mais maduros, ele não deve desprezar uma pessoa que começou agora na fé cristã e tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática de comer apenas verduras e legumes. E quem só come verduras e legumes também tem essa questão. Quem é novo na fé também não pode ficar dando advertências, instruindo pessoas que já são mais maduras por essa questão. Então, quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Isso existe em algumas denominações diferentes dentro do segmento cristão hoje em dia. Ele diz aqui no versículo 4: quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, que é Deus. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Isso aqui é relativo, é subjetivo. São questões que não vai trazer em nada. A discussão é apenas perca de tempo. É como ocorre hoje no calendário, em nosso calendário solar, os dias de comemorações. Tem gente que acha que tem um dia disso ou daquilo outro, mas tem gente que acha que o dia é dia de tudo, ou seja, dia dos pais, dia das mães. Tem gente que acha que o dia dos pais é todos os dias. E tem gente que coloca no calendário para comemorar aquela data específica, para no caso poder dar presente e etc. Também é uma questão comercial, mas todos têm que estar cientes de sua decisão. Quem considera todos os dias dos pais ou quem considera aquela data e assim por diante, cada um respeitando a opinião do outro. Quem dá valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, e também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento, e quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Então todos têm que respeitar a opinião do outro, quando no caso não se torna ou não se trata de pecado. Todas essas questões aqui de dia mais importante do que o outro, de comida, comer isso ou aquilo, são questões relativas, que não tem muito abrangência na questão da soteriologia, do estudo da salvação. No caso, não vai fazer diferença você acreditar, praticar, comer isso ou aquilo outro. Não tem nada a ver com questões de ser salvo ou não. No versículo 7 ele continua: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morreremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos.
Portanto, essas questões só vão trazer brigas supérfluas, sem nenhum tipo de abrangência sobre questão de pecado e salvação. Não vai, no caso, ter nenhum tipo de relevância. E não vai, no caso, você crescer nessas questões. Portanto, por que é que você que só come verdura e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Não vai fazer diferença se você come apenas verduras e legumes e seu irmão, no caso, não come e não se alimenta disso. Ele condena. No caso, todos estarão diante de Deus no dia do juízo, independente dessas crenças relativas. E isto é o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Aqui, neste versículo 11 de Romanos 14, fala que no dia final todo joelho se dobrará e, no caso, dará continência a Deus, falará que Deus é o Senhor. Inclusive, nós, os salvos e os perdidos, todos os anjos, as legiões e também as principados e potestades, todos, anjos e demônios também, os anjos caídos também irão afirmar que Deus é o Senhor. O apóstolo Paulo continua no versículo 13 de Romanos 14. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estarmos unidos com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Porém, se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Aqui é a questão do bom testemunho, para você não escandalizar alguém com alguma prática ou também com uso e costumes, para não fazer com que os irmãos fracos na fé, os novatos mais imaturos, não venham a cair em pecado. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que você acha que é bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, porém de viver corretamente. No caso, é uma questão de estilo de vida comportamental, não uma questão de comida e bebida. É viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destruam o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, porém é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. No caso, é algo particular seu, pois no caso não vai ter nenhum tipo de relevância, não vai prejudicar na sua salvação, nem na sua perdição, não vai condenar você ao inferno e nem vai levar você para a salvação. Essas questões de comida e bebida, do que se deve comer ou não, é só uma questão pessoal. Mas se aquela pessoa acha que, por ser fraca na fé, ela acha que é condenável comer, por exemplo, pão com queijo, ela acha isso por não ser verdade, mas é apenas uma questão dela por ser imatura. Você pode explicar a essa pessoa qualquer tipo de alimento e se alimentar disto, explicar para ele a base do evangelho, que não tem nada a ver com salvação. Porém, se isso continuar escandalizando, você pode, no caso, evitar comer pão com queijo na frente dessa pessoa. É só um exemplo, não é o que o pão com queijo seja pecado, é só um exemplo que eu peguei mais raso. Pode ser questão de tatuagem, algum tipo de comportamento ou coisa que você faça que venha escandalizar essa pessoa, entende? Pois feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Porém, quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, porque aquilo que ela faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. No caso é quando a pessoa faz alguma coisa sem ter a aprovação total da consciência, acaba sendo pecado porque é feito sem a fé. Mas caso você tendo conhecimento e ciência, você pode fazer naturalmente coisas que não vão trazer condenação nenhuma para você, como a questão aqui dentro desse contexto, em Romanos 14, que é uso e costume, ou melhor, questões de alimento, de comida. Então espero ter esclarecido esse tema com vocês.
Deixa aqui abaixo nos comentários sobre essas questões irrelevantes, sobre usos e costumes, sobre alimentação, para a gente poder interagir, certo? E também que você possa estudar ainda mais a Bíblia, a Palavra de Deus, para se instruir, estar cheio do Espírito Santo e poder se defender das heresias e das falsas doutrinas, certo? Então que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo encontro.